com o tema que a gente está aqui, que é como será o deserto do ser amado, sabendo que é no deserto que nós nos aproximamos da espiritualidade em si, que é a noite escura da alma, onde nós despertamos para este mundo, para este desejo que o Senhor tem de nos trazer para perto dele. Vamos saber aqui, meus amores, agora, como eu disse, né, opção de número 1, budinha rosa, vou colocar aqui na base, vou deixar a opção de número 2 escondida, para não causar confusão. Vocês estão vendo direitinho, então vamos começar com a leitura. Uma energia para o ser amado, que a gente veio aqui saber como será o deserto dele. Ele vai entrar nesse deserto, isso é fato, ele vai viver a noite escura da alma, porque é Deus chamando ele. Então, como vai ser isso? Qual é a energia dele neste momento? Vamos saber? Gratidão. A lua. Interessante. Meus amores, aqui da opção de número 1, ser amado de vocês, a princípio, quando entrar no deserto, vai entrar carregado, sobrecarregado de ilusões e fantasias. Ele não vai acreditar em si, ele vai continuar alimentando as ilusões, achando que o que ele está vivendo está certo, que é isso, só que aos pouquinhos ele vai começar a entrar num estreito. Esse estreito vai ser financeiro, afetivo, na saúde, sabe? A prosperidade dele, ele vai entrar num tempo de escassez em todos os aspectos. Por quê? Porque ele alimenta ilusões dentro desses aspectos da vida dele. E é justamente por ele alimentar essas ilusões que ele vai começar a não ter sucesso. Ele vai pensar assim, eu vou fazer coisa X. Quando ele chegar lá para fazer essa coisa X, ele vai ver que assim, não vai ter retorno. Tipo, ele vai gastar muita energia para muito pouco. É um ser amado aqui que vai começar a gastar mais energia porque as ilusões dele estão custando mais caro. Cada vez que ele se afunda nesse mar aqui, ó, de ilusões, cada vez que ele adentra, mais difícil, mais pesado será para ele obter o resultado que ele deseja. Sabe, vai ficar cansativo ele ir só pela força do braço. E quando ele não conseguir mais ir pela força do braço dele, quando ele não conseguir mais alimentar essa ilusão, ele vai começar a perguntar por que as coisas não estão dando certo. Ele vai começar a lamentar, ele vai entrar naquela energia negativa de ficar assim, ai, que tudo não dá certo, que eu não consigo, que eu sou fracassado. Mas acreditem, meus amores, até essa energia negativa, ela é necessária, porque é nesse momento aí que você tem dois caminhos. Ou você entende que você está numa situação difícil e procura apoio no lugar certo, ou você se afunda de vez. E é nessa hora que as orações de vocês farão muita diferença na vida do ser amado aqui da opção de número 1, porque as orações de vocês vão permitir que ele receba, mesmo com a mente toda negativa, ele receba da espiritualidade as mensagens necessárias, as intuições necessárias para que ele possa buscar o auxílio correto e sair dessa situação para um desenvolvimento, um crescimento espiritual verdadeiro. É tudo o que Deus quer, mas nós temos o livre-arbítrio e o nosso Pai, nosso Criador, respeita muito esse livre-arbítrio. Vamos lá saber um pouquinho mais dessa energia aqui, desse ser amado. Como será o deserto do ser amado? Vamos saber? Mas é profundo, viu? Porque é um ser amado aqui de vocês que está muito enganado, ele está realmente assim, ó, num desatino muito profundo. Olha o tamanho desse mar nessa caixa, gente. E ele entrando assim, ó, sem medo, sem carregar nada, simplesmente se afundando, escolhendo se afundar. Afundar o quê? Nas ilusões que a vida tem a oferecer. Como será o deserto do ser amado? Vamos saber? Participação. Ah, não falei? O miserável.
compartilhar. Gente, perdão. Ele vai sentir, quando começar a entrar nesse deserto, ele vai sentir que as pessoas estão deixando ele, sabe? Que as pessoas estão abandonando vínculos, estão fechando portas, fechamento de portas de emprego, a escassez batendo a porta, sabe? Dificuldade, sofrimento e uma sensação de abandono muito grande. Porque essa aqui, ó, é a carta do compartilhamento, ou seja, aquela carta onde as pessoas vão estender a mão para ele, sabe? Só que ele vai estar aqui, ó, nessa energia ainda, ó, nessa energia de miséria, nessa energia de escassez. E quem ama ele, quem pode chegar perto, porque nem todos, né, meus amores, por mais que a gente ame, às vezes a gente não é convidado na vida da pessoa e a gente precisa respeitar isso. Jesus é o maior exemplo dessa educação. Ele pergunta se pode entrar nos nossos corações. Se a gente diz não, ele simplesmente vai e vai perguntar para outro. Mas ele está ali sempre à disposição. É o mesmo aqui, ó. As pessoas vão ver que ele está numa situação difícil, vão querer oferecer ajuda e ele, por ego, por orgulho, pode vir a recusar essa ajuda. Mas isso daqui tudo é necessário, porque vai chegar num ponto que ele não vai ter mais forças e ele vai reconhecer que se ele não se abrir para receber ajuda, se ele não trabalhar a humildade, reconhecer as limitações e as fraquezas dele, ele tende a se afundar de vez. Então vai ser neste momento que ele vai aceitar a boa ajuda de pessoas preparadas por Deus para entrar nos caminhos dele e direcionar ele a crescer de fato espiritualmente. É onde ele vai viver o deserto e de fato vai começar a andar no deserto e parar de ficar rodando em círculos, sem saber o rumo, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. Gratidão. Vamos saber mais aqui? Como será o deserto do ser amado? Eu já sei aqui que é um deserto de escassez, onde ele vai ter que engolir o orgulho dele, porque vão vir pessoas para ajudá-lo, pessoas enviadas por Deus para trazer ele a uma vida melhor. Mas eu estou sentindo também, gente, que do mesmo jeito que vem pessoas de Deus, ele corre o risco, tá? De se iludir e se aproximar de pessoas equivocadas, pessoas que vão levar ele para vícios, para coisas que não são boas, que não fazem bem à saúde. Entendeu? Então, assim, é muito risco. Mas se isso acontecer, também não sofram, porque é sinal de que ele ainda tem que descer mais para poder, de fato, subir. Tá bom, meus amores? É assim mesmo. Porque é bom que a partir do momento que ele aceita conselhos errados e ele afunda com esses conselhos, ele vai ser capaz de perceber aquilo que é bom de fato e aquilo que não é. E isso vai ajudar ele a criar um filtro com relação às pessoas que estão à volta dele. E com esse filtro, ele vai receber a ajuda de fato que ele merece e parar de ficar rodando no deserto dele. Tudo é um processo, meus amores, e é perfeito. A espiritualidade é perfeita. Como será o deserto do ser amado? Vamos saber mais? Uau, tá perto de acontecer isso, viu? 8 de paus, nossa, 4 de espadas, a imperatriz, o 10 de copas, o 5 de paus, o 6 de ouros, o sol, o 6 de paus, a rainha de copas. Gente, tá muito forte essa mensagem aqui. Tá muito forte. Por quê, meus amores? Porque, primeiro de tudo, que vai ser muito rápido. Quando ele entrar nesse deserto, se ele pegar e aceitar o caminho certo, vai ser muito rápido para ele sair dessa situação. E se ele pegar o caminho errado, ele vai vegetar, ele vai padecer nesse deserto. Mas o fato é que ao entrar nesse deserto, ao reconhecer que ele está vivendo um momento de dificuldade, que ele não sabe para onde ele vai seguir, ele vai reconhecer quem é quem na vida dele, quem realmente importou, quem realmente se importou com ele, quem realmente quis o bem dele. Ele vai reconhecer isso e vai reconhecer que ele não deu o devido valor.
Nesse deserto, ele vai começar a botar a mão na consciência e as ilusões que ele alimentou vão começar a se dissolver diante dos olhos dele, sabe? Ele vai começar a compreender mais, compreender tudo o que ele perdeu, tudo o que ele tinha. Ele vai ver que ele tinha uma vida boa, que ele era feliz e ele trocou, ele brigou, ele escolheu viver uma vida de escassez, de desequilíbrio. E ele vai enxergar isso aqui. E sim, meus amores, ele vai viver isso. Ele vai viver esse momento. Esse momento será um momento conturbado, um momento de muito conflito, um momento de muita briga, de muito atrito e desgaste para ele e de escassez também. Um momento onde ele vai clamar, ele vai implorar para encontrar a solução, para encontrar o sucesso de novo. Ele vai implorar, ele vai gritar a plenos pulmões. E nesses momentos onde ele vai clamar, onde vai urrar a dor, que vai ser tão grande, vai ser tão intensa, essa dor, esse sentimento dele aqui, ó, de impotência, de incapacidade de poder sair, esse clamor dele para poder sair desse momento de desigualdade, de dificuldade da vida dele, de briga, de confusão, de luta. Ele vai clamar tanto isso que a espiritualidade vai ouvir de fato e vai mandar para ele, sabe, pessoas capazes de olhar para ele com amor, com ternura. Aqui eu não vejo essa mulher, essa rainha aqui como sendo um amor, um relacionamento amoroso, até porque ele vai estar numa energia que ele não vai estar atraindo esse tipo de relacionamento. Mas assim, é como se fosse uma pessoa tipo de uma igreja, ou então de uma religião específica, ou de uma doutrina, como o Espiritismo, por exemplo, que é linda, são mensagens lindas, sabe? Então assim, essa pessoa vai chegar para ele, olha, eu tô até arrepiando, essa pessoa vai chegar para ele e vai estender a mão, e vai fazer assim, ó, fulaninho, pegue a minha mão, aceita a minha ajuda, aceita a minha ajuda, que eu vou te apoiar e você vai superar essa situação. Você vai sair desse momento de dificuldade que você está vivendo. Você vai sair, confia, você não está só. E essa pessoa vai apresentar para ele a religião, a fé, a espiritualidade. A religião, meus amores, nem tanto é assim a questão mais primordial, mais importante, porque quando a gente tem o despertar mesmo, sabe, quando a gente vive a noite escura da alma, o deserto, a nossa relação fica constrita, fica próxima a Deus, ao Criador, à espiritualidade, como vocês preferirem chamar, porque eu sei que aqui cada um tem um credo, uma religião, uma fé, mas todos nós cremos na mesma fonte, no Criador. E isso é lindo, meus amores. Não importa aqui qual é a religião, não importa mesmo. O que importa é que uma pessoa de fé, uma pessoa que tem Deus no coração, que tem muito amor, vai estender a mão para o ser amado de vocês nesse momento de deserto e vai auxiliar ele a encontrar com clareza, com exatidão, tudo aquilo que desviou ele do caminho que era bom de fato para ele. Então ele vai aprender, ele vai ser lapidado nessas situações, ele vai ser lapidado nessa dor dele para ele poder crescer de verdade como ser humano, evoluir e reconhecer tudo aquilo de bom que ele deixou para trás, tudo aquilo de bom que ele perdeu pelo ego, pela vaidade dele, sabe? E ele vai reconhecer isso. E eu não duvido nada, meus amores, que ao partir do momento que ele reconhecer isso, ele vem aparecer aí no caminho de vocês pedindo perdão, mostrando um arrependimento. Aí assim, meus amores, vocês têm o livre-arbítrio. Cabe a vocês se vocês vão aceitar essa pessoa de volta ou não, mas, sinceramente, se ele entrar nesse deserto, se ele melhorar como ser humano, se ele estiver disposto a consertar-se, como dizia Chico Xavier, o passado é passado, o que importa é o que você pode fazer de novo na sua vida, a história que você pode construir. E se ele estiver disposto a construir uma história com retidão, com verdade, com amor no coração, meus amores,
O perdão, ele beneficia mais a quem libera do que para quem recebe. Fica a dica, viu? Aí vocês aí decidem o que vocês querem de verdade. Eu particularmente sou a favor do perdão, meus amores, porque essas coisas que a gente carrega, essas dores, o não perdoar, cria feridas na nossa alma e essas feridas, elas não curam com os anos. Muito pelo contrário, a gente carrega elas e fica carregando até a gente queimar esses karmas. Vamos saber mais aqui, um complemento. Como será o deserto do ser amado? Nossa, gente, que leitura linda, saber que a espiritualidade está agindo na vida desse ser amado. Como será o deserto do ser amado? Gratidão. Eu vou tirar completa aqui porque eu quero ver com detalhes. A torre, os trevos, o caixão, os lírios, os peixes, os pássaros, a chave, o urso e o buquê. Olha que interessante. Vamos lá. Ele vai entrar nesse deserto de maneira muito rápida. E esse deserto vai trazer a ele um momento de muita solidão, de isolamento, de não querer se relacionar ou se aproximar das pessoas. Ele vai reconhecer nesse deserto que a inércia dele, a falta de atitude, a falta de buscar pela verdade, de achar que está certo, que está correto, de sentir-se o dono da razão, trouxe para ele muitas dificuldades, que o caminho dele, enquanto ele não tentar se mover, enquanto ele não tentar melhorar, vai ser, perdão pelo doguinho, enquanto ele não tentar melhorar, vai ser só dificuldade. Olha aqui a carta dos trevos, olha de onde ela sai, olha o tanto de pedra aqui nessa carta, é só dificuldade. E ele vai entender que ele encerrou um ciclo, que ele deixou atrás uma pessoa de valor na vida dele. Sabe, meus amores? E essa pessoa de valor, agora ele precisa buscar um meio de poder reiniciar, um meio de criar uma nova abertura, um novo ciclo. Por que isso? Por que, meus amores? Olha aqui, ó. A carta do 10 de copas junto com a carta dos lírios. O que quer dizer com isso, meus amores? Quer dizer que ele vai ter sabedoria, discernimento suficiente para entender o que importa realmente na vida dele. E o que importa para ele era essa pessoa aqui, ó, que ele deixou lá atrás. Então, ele vai investir, ele vai tentar procurar meios para poder se aproximar de vocês. Só que isso aqui ainda não é o que a espiritualidade quer, sabe? Porque primeiro ele precisa lapidar esses conflitos que estão dentro da alma dele, que estão ali lá no profundo, que calam. Ele precisa trabalhar, ele precisa evoluir espiritualmente, ele precisa superar isso que está arraigado, essa revolta dele até mesmo com a vida, sabe? Essa insatisfação que ele carrega no coração. E isso, meus amores, essa escassez, essa dificuldade deles, todos vão saber. Vocês vão saber, as pessoas vão saber, ele vai ficar falado, isso vai colocar ele numa situação de, assim, posso dizer com essas palavras, de humilhação. Ele vai passar por momentos de muita humilhação. E isso, sinceramente, é colheita, porque provavelmente ele colocou vocês ou colocou outras pessoas também em situações de constrangimento extremo. E isso ele vai passar, é necessário ele passar, porque ele só vai conseguir entender o que ele fez para ele buscar melhorar, para ele encontrar a solução com clareza, para ele ter ação de fato. Ele só vai conseguir isso a hora que ele reconhecer todos os erros dele. Por isso que eu disse que tem grandes chances dele voltar em vocês e pedir perdão pelo que ele fez. Porque é o reconhecimento com base na dor, com base no sofrimento, com base na humilhação que ele vai passar na vida dele. E olha só, meus amores, aqui ó, o que ele precisa superar? Ele precisa superar essa necessidade intensa, insana de querer controlar, de querer ser dominador, de querer ter todas e ao mesmo tempo ser
assim, escolher, tipo, essa aqui é minha oficial, essas aqui são meus contatinhos, sabe? Essa pessoa que quer ter o controle, que quer ter várias e que não consegue abrir mão, não consegue abrir mão de nada, mesmo que aquilo esteja machucando, ele não abre mão. É como se ele tivesse um espinho na mão, mas ele gosta desse espinho, esse espinho tem algum valor e ele continua espremendo esse espinho rasgando a carne dele e ele não larga. É como se tivesse assim, meus amores. E essa pessoa aqui, ó, que vai chegar na vida dele, vai chegar surpreendendo ele, vai chegar ofertando para ele um conforto ao nível de um pai, de uma mãe, sabe? Vai chegar aqui com uma surpresa para ele, uma situação nova, um refrigério, sabe? Uma chance para ele se recuperar disso aqui tudo. É bênção na vida dele, é só confirmando. Meus amores, esse ser amado aqui, no deserto dele, ele vai ter escassez, vai passar por humilhação. Tudo aquilo que vocês sofreram, ele vai sofrer também. Só que diferente de vocês que puderam suportar calada, isso não vai acontecer. As pessoas vão saber isso aqui. Ele, por ter feito o que fez, vai ficar escancarado. A humilhação vai ser muito grande, muito grande. Por isso, esse desejo tanto aqui dele, ó, de se isolar, de se fechar. Mas não tem jeito. Ele pode fugir o tanto que for. Vai aparecer, vai ficar às claras. Será sabido. Para vocês que chegaram até aqui, meus amores, nessa leitura, minha gratidão, que Jesus abençoe todos vocês. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam. E se são inscritos, muito obrigada, meus amores. Que Jesus abençoe todos vocês. E vamos aqui para a segunda opção. Nossa, que leitura, gente. Vamos lá saber aqui como é que vai ser o deserto do ser amado da segunda opção, saindo o budinha rosa, entrando o budinha verde, opção de número 2. Vamos lá? Qual é a energia que vai reger o deserto do ser amado do budinha rosa? Qual é a energia do ser amado que vai viver um deserto aqui, uma noite escura da alma, no budinha rosa? Gratidão. A estrela. Uau! Aqui vai ser espiritual com força, viu? Ó, a estrela, a estrela. O que acontece aqui, ó? Esse ser amado vai passar por muitos momentos, inclusive pesando muito aqui para a questão da saúde dele. Como assim, meus amores? Ser amado aqui vai começar a sofrer ataques na saúde dele. Vai começar a ficar doente. Ficando doente, ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir produzir o tanto que ele precisa. Ele vai depender de auxílio para isso, sabe? Ele vai depender de muito apoio, tanto financeiro quanto de pessoas. E essa situação vai gerar desgastes. E aquelas pessoas que estão perto dele apenas pelo interesse, apenas pelo que ele pode oferecer, essas pessoas vão se afastar, porque elas não estão dispostas a doar, elas só querem receber. E esse ser amado aqui vai viver esse momento de reflexão, esse momento onde ele vai começar a enxergar as verdades e ele vai sentir na pele as mazelas da vida desregrada, que ele está vivendo lá. Sabe, meus amores? Aqui, a carta da estrela, ela me remete muito a questões de saúde, questões de cura espiritual, questões de passado, questões de emocional. Então, ele vai viver, assim, um deserto que vai mexer muito com a parte da saúde dele, física, mental, espiritual. Vamos ver mais um pouco aqui o complemento? Como será o deserto do ser amado? Vamos saber como será a noite escura da alma do ser amado? Meus amores, cada um com o seu cada um, né? Eita, não pegou não. Vou fazer de novo. Escapuliu aqui. Acontece.
Como será o deserto do ser amado da opção de número 2? Bora saber? Criatividade. Olha, só confirma. A fonte. Experienciar. Nossa, vamos conversar sobre isso aqui, meus amores. O que acontece? Ser amado, à medida que for ficando doente, que for perdendo a saúde, que for experimentando as dificuldades, sabe? O saldo da vida desregrada que ele teve, ele vai tentar encontrar meios, soluções, vai experimentar terapias alternativas, vai experimentar remédios diferentes, até ele entender que não adianta, que ele precisa literalmente parar com o que ele está vivendo de errado e começar a viver uma vida que seja genuinamente mais saudável. Gente, os bichos hoje estão que estão, viu? Misericórdia, sabe? Então, assim, ele vai viver esse momento aqui. Observe essa carta aqui, meus amores. Olha, é uma mulher tocando a aura, um aspecto, como se fosse um contorno de um homem, onde ela está, assim, construindo, criando um aspecto melhor. Esse homem aqui, eu vejo como se fosse o ser amado tentando buscar um caminho melhor para a vida dele, experimentando a dificuldade. Que dificuldade que é essa? Pode ser que durante os anos que precederam o deserto dele, ele tenha tido muitos vícios, como, por exemplo, fumo em excesso, bebida em excesso, vícios sexuais, vamos supor, vários encontros, vários parceiros, e isso tenha permitido na vida dele que ele ficasse exposto a problemas de saúde e que, assim, corre sim o risco de serem problemas sérios, mas ele vai passar por isso, porque o deserto dele é um deserto onde ele vai provar na carne dele o saldo dos pecados, o saldo dos erros e da vida equivocada que ele escolheu viver. É o deserto dele, é um deserto de resgate de tudo aquilo que ele atraiu de energia negativa durante a vida de diversão e de farra dele. É muito profundo isso daqui. Vamos saber mais? Né? É um ser amado que vai sentir na carne o saldo do que ele escolheu viver. Enquanto vocês estão aí buscando a Deus, cuidando de si mesmos, sabe? Assim, às vezes até a escassez não permitiu que vocês pudessem usufruir dessas delícias do mundo, com muitas aspas, né? Esse ser amado aqui, ele se esbaldou, ele viveu tudo que o dinheiro podia proporcionar para ele. E agora, o que ele vai ter é dificuldade, dor, sofrimento, uma saúde vulnerável e talvez ele não tenha um recurso financeiro suficiente para custear essa saúde dele vulnerável. Por isso que eu disse aqui para vocês que as pessoas que quiseram, olha como é que é incrível, gente, as pessoas que quiseram, que usufruíram, que aproveitaram do tempo de bonança dele, que enquanto ele estava bem, valia a pena, estava lá com ele, essas pessoas vão tudo se afastar, porque era só interesse. Porque aqui, ó, a partir do momento que ele ressentir na carne a cobrança do que ele viveu, ele não vai ter mais condições de poder custear, de poder manter essas ostentações, esses mesmos vícios que ele se gloriava de dizer que podia fazer. Interessante. Como será o deserto do ser amado, do Budinha Verde, da opção de número 2 que meu consulente aqui escolheu? Como será o deserto desse ser amado? Gratidão. Ó, não disse? Rei de ouros. Ele era o provedor, ele era o que pagava as festinhas, né? Que tinha. Pois é. Ó, o tolo, sem consequência nenhuma, fazia as festinhas sem consequência nenhuma, era só orgia, só bagunça, não pensava no dia de amanhã.
Ah, aqui, ó, ganancioso, gente do céu, a espiritualidade é divina. Rainha de espadas, vamos continuar aqui, depois eu falo, senão me empolgo. Pajem de espadas, ás de espadas, quanto ouro e espada aqui, gente. Olha, 9 de ouros, cavaleiro de paus, o eremita não, perdão, 5 de copas, porque essa carta parece muita carta do eremita. Gente, vamos lá, vamos conversar aqui sobre essa situação. Olha, o ser amado vai viver esse deserto na saúde muito pesado, por quê? Porque ele viveu muito aqui, ó, com relação aos assuntos da matéria, aos prazeres da carne. Ele curtiu adoidado, ele foi apegado, muito materialista, muito ligado a essas questões daqui, sabe? Isso aqui era muito importante para ele. Vaidade, beleza, status, marcas, carros, casas, bens, propriedades, bebidas, sabe, pessoas em volta dele. Tanto é que ele foi muito bajulado e ele viveu ostentando. Ele literalmente pegou e esbanjou dinheiro. Enquanto ele pôde, ele esbanjou dinheiro e mostrou. E ele fez questão de mostrar que ele tinha o que esbanjar, sabe? Que ele foi muito apegado a esses prazeres. Aí o que acontece? Ele fica doente, ele perde a capacidade, a condição de poder gerar essa renda, de gerar isso daqui que mantinha a vida dele, a ostentação dele, sabe? E as pessoas que estavam perto dele começam a se afastar, porque eram pessoas que só estavam pelo interesse daquilo que ele poderia proporcionar. E ele entendendo, e ele vai se revoltar com isso aqui e vai, pelo orgulho, que isso aqui ainda vai ser dobrado. Pelo orgulho, ele vai dizer que ele que cortou essas pessoas e que era melhor assim, sendo que ele vai penar, porque pelo orgulho ele não vai admitir que ele precisa de ajuda, sabe? E o que acontece, meus amores? Nesse momento aqui de solidão, de doença, de fragilidade, ele vai começar a lembrar dos momentos bons que ele viveu, sabe? Das alegrias, dos encontros, das felicidades e vai ver, ó, como que ele está abandonado, como que ele está triste e incompleto e sozinho. O que tudo isso que ele fez, tudo isso que ele proporcionou trouxe para ele. Só isso aqui, ó, vai ser um período de muito reconhecimento dos erros. Ele vai assim, ó, ele ainda não se dobra no primeiro momento, ele não cede o orgulho, mas no fundo ele já reconhece as falhas, ele já reconhece a estupidez dele com relação às situações, à vida que ele escolheu levar, o que ele deixou para trás para poder ostentar esse tipo de vida aqui. Sabe, uma vida completamente mundana, achando que estava certo, confiando muitas vezes em amizades erradas. Vamos saber mais aqui? Como será o deserto do ser amado? Como será o deserto do ser amado? Vou aceitar. Os trevos. Vou abrir mais aqui, meus amores. Vamos lá? Os trevos, o navio, o cão, o sol, olha, vocês, a âncora, os ratos, a lua, o chicote. Gente do céu, olha só para isso. Ó, ser amado saindo do momento de fartura que ele viveu para viver um momento de escassez, um momento onde ele vai contar moedas. Ele vai literalmente contar o que ele consegue, como é que ele vai fechar o mês dele e sobreviver. Ele vai viver nesse nível de escassez aqui. Triste, viu? Mas vai. E doente, contando dinheiro para dar para os remédios, para dar para cuidar da saúde dele, para dar para se alimentar e pagar as contas da casa dele. Triste, viu? E o que acontece, meus amores? Ele lembrando aqui, ó, saudosista das diversões e ao mesmo tempo entendendo, ó, que o caminho que ele seguiu, que ele escolheu, ele andou tanto para distante que, olha, o outro tanto que ele vai ter que andar de volta para ele consertar tudo.
sabe? É quase que desanimador, desesperador para ele essa situação aqui. E olha aqui, ó, ele lembrando que ele se apegou a amigos falsos, amigos que não foram fiéis. Ele vendo que essas pessoas que estavam rodeando ele eram só pessoas interesseiras, falsas, que ele confiou em quem não deveria confiar. Ele reconhecendo isso, reconhecendo que se apegou a pessoas erradas, a pessoas que não eram para estar perto dele, mas que no momento ele achou que fosse ideal, até porque eram bajuladores fazendo as vontades dele. Triste, né? E ó, ele entendendo aqui, ó, que o corte, esse afastamento foi necessário, que hoje ele enxerga com clareza quem tem valor de verdade na vida dele. E ele se arrepende, porque ele morre de vontade de voltar nos caminhos de vocês, de pedir perdão, de falar que ele foi essa criatura aqui, ó, imatura, infantil, mimada, que o dinheiro não traz nada, sabe? Que ele morre de vontade de se fixar, de estar no caminho de vocês de novo, de ter vocês. Agora que ele já aproveitou, que ele já se esbaldou, que ele já fez um monte de porcaria, que ele está na situação ruim, ele lembra que vocês existem. É a justiça aqui, viu, meus amores? A justiça sendo feita para ele reconhecer, ó, quem é de verdade na vida dele. E de fato, ó, ele querendo se ancorar, ele pensando de uma maneira racional, achando que vocês vão aceitar ele do jeito que ele está aqui, que vocês sim foram pessoas de verdade na vida dele. Só que, meus amores, por mais que ele queira isso, ainda não é verdadeiro, tá? Vocês tomem cuidado, porque ainda não vai ser verdadeiro isso aqui não, viu? Porque para ser verdadeiro, ele vai ter que ser lapidado mais. E isso aqui, ó, tá me mostrando só o começo do deserto dele, sabe? E é um deserto muito grande. Esse daqui, ó, maior do que o do outro. Olha só, aqui, ó, os desgastes, o remorso, ele lembra tanto, as memórias dele, as lembranças dele são como fardos, como pesadelos. Por quê? Porque cada vez que ele tem um sonho, que ele lembra de alguma coisa que ele viveu de boa, ele se ressente pelo desgaste, pela dificuldade da vida que ele está vivendo. Ele se ressente por ter alimentado ilusões, por ter seguido por caminhos que não eram os ideais, por ter acreditado em pessoas falsas, pessoas que juravam que gostavam dele de verdade, que na verdade nunca gostaram. E olha, ele se pune muito, ele fica se punindo pelo arrependimento, sabe? E isso aqui, ó, ele vai ficar nessa situação de autopiedade, de punição por muito tempo, porque ele chegou num momento assim tão difícil que até para ele poder receber uma ajuda, ele precisa ele mesmo, sozinho, melhorar a energia dele. Porque aqui, Deus, sinceramente, a fonte quer que ele por si, a fonte, quer que ele por si consiga, com a experiência, com o sofrimento, com a dor, enxergar que ele precisa de ajuda e de Deus, que ele consiga botar os joelhos no chão, arrependendo de verdade de tudo que ele fez e implorar de coração aberto que Deus chegue nos caminhos dele. Quando isso acontecer, quando ele reconhecer que o único que pode salvar ele é Deus, aí sim o deserto dele começa a andar para frente. Aqui é muito pesado isso, meus amores, que eu tô falando para vocês. É dolorido, mas assim, é o que apareceu para mim. Eu não tenho o que inventar, eu não tenho como criar nada, até porque se eu faço isso, eu tô indo contra a espiritualidade. Meus amores, muito obrigada para quem chegou até aqui. Que Jesus abençoe vocês. Orem muito por esse ser amado aqui do montinho de número 2. Tenham piedade deles, mas não se manifestem. Não deixe que ele tente tirar vantagem de vocês, porque ele vai tentar fazer isso, já que ele vai entrar numa situação muito difícil, sabe? Mas assim, tenham misericórdia, orem por ele, ajudem na maneira do possível, sem que isso comprometa a vida de vocês, tá?